Primeiramente eu quero parabenizar vocês aí pela organização, né? Estão aí à frente desse webinar. E hoje o meu foco, não sei se posso dizer, sim, uma palestra, mas vai ser basicamente focado em algumas experiências profissionais que eu tive antes de me tornar professor e entrar para o mundo acadêmico. Então, os meus primeiros anos de engenharia eu trabalhei em campo, tá? E quero, hoje, já com alguns anos de formado, formei em 2010, 10 anos, fiz 10 anos de formado nesse ano, e os meus primeiros de 4 a 5 anos eu trabalhei em campo. Então, hoje faria muita coisa diferente do que eu fiz na época, né? Faria muita coisa diferente. Então, quero alinhar algumas expectativas e realidade que nós temos quando nós somos recém-formados, né? Vou pontuar alguns erros que eu mesmo fiz como recém-formado, tá? Conforme eu falei, eu não repetiria, ou teria até mais cuidado, mas eu diria por falta de experiência na época, tá bom? Então, hoje eu estou estou logado 2 vezes, tá? Tem uma janela que está aberta aí com slides, tá? E a louça aqui onde eu vou fazer os pontos. É o Alexandre. Oi? Fica na tela da gente aqui que está assistindo, só um de cada vez. Tela de mensagem. Só dá para ver um de cada vez. Agora a gente está vendo a lousa. Aí quando você iniciar a apresentação dos slides, aí acho que a lousa sai. Deixa eu tentar. Não, eu tô logado. Tá, interrompe e reinicia a sua apresentação, por favor. Que ela saiu daqui. A minha apresentação? Isso. Tipo, para de apresentar e coloca apresentar agora novamente. Peraí, só um minuto. Realmente saiu aqui. Do motivo, apresentação de slides. Isso. Apareceu? Aí. Tá, beleza. Então, pessoal, eu confesso que eu estou aprendendo aí nesse mundo das apresentações digitais e essas ferramentas que eu ainda não tinha utilizado, a não ser por videochamadas, né? Então, eu tenho feito dessa maneira o meu ensino à distância. Já convido a todos os presentes, quem tiver aí. Estou lecionando, quem tiver interesse, na verdade, né? Estou ministrando aí o curso de Fundamentos de Áudio e Acústica, tá? Às terças e quintas, das 14 às 16 horas, tá bom? Então, para quem tiver interesse, um mundo completamente diferente da minha formação, é até interessante, eletrotécnica, né? E agora, depois de 10 anos de formado, eu venho desenvolver interesse por uma área dentro do que eu fiz ênfase na minha graduação, tá? Bom, então, como foco hoje são exemplos práticos de instalações industriais, vocês podem abrir aí os slides, por favor, tá? O primeiro slide está aí, engenheiro recém-formado, né? Então, coloquei bem rapidamente, porque essas coisas que eu vou pontuar agora no começo tem a ver com o que eu vou dizer dos erros e até mesmo coisas que eu me orgulho também na época, né? Mas não é somente coisas que eu não faria, mas coisas que eu me orgulho também por ser um recém-formado e ter conseguido executar os serviços propostos, tá bom? Então, a primeira expectativa nós temos é que nós vamos sair com autoconfiança lá em cima, né? Todo recém-formado, pelo menos, não vamos dizer um recém-formado, mas a galera que está no meio do curso de engenharia, ou até mesmo antes de escolher no momento de escolher o curso, nós imaginamos que um curso de engenharia nós vamos sair com uma autoconfiança 100%, né?
eu vejo muito isso nos meninos que acabam de entrar na faculdade. A autoconfiança deles por estar cursando, fazendo um curso de engenharia é extremamente elevada, né? Isso vai caindo ao longo dos períodos, né? Vão vendo que não é só alegria e não é fácil ser um engenheiro, né? Então, a primeira expectativa que eu pontuei, tanto no menino que está começando o curso, como nem tanto formado, para se informar o outro está a realidade, né? Outra expectativa, nós vamos sair com nossa ideia e vamos ser reconhecidos como engenheiros eletricistas, né? Sim, nós vamos ter a graduação, teremos o título, ok, de imediato vamos conseguir, mas logo à frente eu vou dizer por que está na tabela de expectativa, tá? Outra expectativa que temos muito, eu mesmo já fiz isso na época, muitos estudantes batendo no peito e falando, eu vou trabalhar com piso salarial olhei aqui no site, parando esse curso, piso salarial é 8.483. Olha, é um salário. Eu mudaria esse nome de piso salarial, viu? Porque é extremamente complicado, principalmente um recém-formado conseguir um salário desse valor. Tá? Empresariando, então, quem tem experiências com o mundo empresarial sabe que para você um lucro ou um valor líquido de renda de R$ 8.500 é um esforço extremamente grande para chegar lá. Não é impossível, tá? Existem pessoas que conseguem ter esse nível de forma mais rápida, encontrar os caminhos de forma mais rápida, mas não é a realidade da grande maioria, tá? Então, por isso que está aí essas expectativas. Como realidade, muito, não vou dizer que para todos, né? Digo, essa é uma palestra voltada até para mim, tá? De experiência que eu tive. Então, realmente, a minha realidade é que eu saí com uma inexperiência muito grande, obviamente, não tinha experiência no campo de engenharia elétrica, né? E várias incertezas, né? Incertezas, quais caminhos eu vou... Vou ler com o papai, tá? Que legal! Vai lá, calma aí, pode. Eu vou percorrer, eu vou para o ramo... Não quero uma de piscina. Eu vou para o lado acadêmico, eu vou para o lado empresarial, enfim, abre-se um leque de opções, né? Outra coisa que eu coloquei até como uma brincadeira, tá? Outra realidade. Quero saber quem de nós, como formados, já não ouviu algo parecido. Troca essa lâmpada para mim, por favor. Você é um engenheiro. Como se em engenharia elétrica nós fôssemos ensinados, né, a simplesmente trocar lâmpadas. Então, coisas que nós vamos ouvir bastante por aí, né? É apenas uma brincadeira, obviamente. E o que eu quis dizer daquela época de expectativa e realidade é que existem muitas opções quando nós formamos e aparecem muitos cargos de analista, né? Exatamente para fugir daquele piso salarial que eu mencionei no primeiro slide para vocês. É nos dado para o engenheiro formado, tá? Um cargo de analista, onde o salário ali gira em torno, eu acredito até de forma positiva, entre R$ 2.000 a R$ 3.500 por mês, tá? E aqueles 8.500, conforme eu disse, extremamente complicado de se atingir como um recém-formado, tá? Convido até o professor Alci ou a Gisele também para fazer o que vocês acharam dessa questão de expectativa e realidade. Não seria até, não acontece em sua grande maioria, a Bianca também. Sim, Alexandre, geralmente nós saímos com a expectativa de receber o que o CREA fala que a gente vai receber, né?
porém, essa realidade nem sempre acontece. Não é, não, não é que nem sempre, né? É quase impossível, né? Bom, então aqui algumas dicas que eu ponderei aqui para passar para os futuros engenheiros recém-formados, tá? E lembrando que agora eu já vou entrar mais na parte de eletrotécnica, tá? Acredito que isso vale para a grande maioria dos cursos e tudo, mas voltando mais para o lado de eletrotécnica, eu coloquei como dicas aqui, aprender, ouvir e buscar conhecimento com os mais experientes, tá? Sim, engenheiros, coloquei em especial o nome eletricistas, tá? Porque eu tive uma presença muito amigável e tive muita sorte de ter um eletricista eletrotécnico muito bom ao meu lado no começo da minha carreira. Aprendi muito com ele se tratando da parte prática, tá? E gestores, tá? Muitos engenheiros acabam tendo a facilidade por ser um grande gestor. Então, seria também, faz parte desse pessoal que nós sempre precisamos ficar atento, né? Para aprender, ouvir e buscar conhecimento com esse pessoal que tem mais experiência que nós, obviamente, tá? Coloquei aqui respeito ao próximo. Por que eu coloquei esse respeito ao próximo? Eu já percebi que o nome engenheiro, ou fiz engenharia, eu lembro de ver isso na minha época de estudante, e também tenho contato com estudantes aí, geralmente o engenheiro acha que ele é a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, né? O cara tem uma autoestima extremamente elevada por estar fazendo engenharia, por ser um engenheiro. Não acho feio você ter uma autoestima elevada, mas não tratar pessoas, isso é muito comum na nossa área de engenharia, não tratar pessoas com ar de superioridade, tá? Diria isso, já vi muito isso. Isso volta a um exemplo que eu quero citar, de quando eu estava em campo, tá? E já pessoal técnico, porque eu sempre fui muito amigável e ficava muito amigo do pessoal mais técnico, eletricistas, e já ouvi dos eletricistas falando, rapaz, na hora que me falaram que você que era um engenheiro, eu falei, ixi, lá, tá mais um cara enjoado, mais um cara que se acha, mais um, entendeu? E isso, além de ser negativo, você passar essa imagem para a sua equipe, além de ter isso como negativo, o fato de você tratar o pessoal com ar de superioridade, você pode ter certeza que a sua equipe não vai desenvolver 100% da sua capacidade se você não conseguir motivá-los ou até mesmo tratá-los com todo o respeito merecido. Tá? Digo isso porque já ouvi de vários técnicos em eletrotécnica, em telecomunicações, essa reclamação de que o engenheiro se acha. Tá? Isso é muito comum. Eu, na minha época de campo, eu sempre perguntava, não vou dizer uma estratégia, que não era estratégia, eu sempre fui muito curioso, e isso eu dava oportunidade para os meus técnicos, pela equipe que eu estava coordenando, eu perguntava para eles o porquê das coisas, por que eles fazem isso, porque eles acham melhor fazer dessa forma, e acredito que sempre apareceu algo útil e algo que acrescentou na minha carreira, tá bom? Outra dica importante, se tratando agora já mais da questão de eletrotécnica, vocês vão entender lá na frente, porque dentro de alguns dos exemplos que eu coloquei, eu não fiz a vistoria do local, tá? Confiei em dados que não era da minha equipe, né? Confiei em dados que me foram passados e passei uma dificuldade muito grande por isso. Então, quando se trata de instalações elétricas industriais, fazer uma vistoria no local é extremamente importante, porque é lá que você vai ver cada instalação elétrica tem a sua diferença, tem a sua
tem a sua forma que está instalada, enfim, tem as suas gambiarras. Então, cada instalação elétrica está de um jeito. Então, vistoria no local é extremamente importante, tá bom? Para a gente evitar dificuldades no momento da execução de um projeto ou execução de uma instalação, fazer manutenção, enfim. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui é o lembrar de casa. Mais uma vez, uma experiência no qual eu usei. E a casa de vocês, nessa palestra, que eu quero dizer, somos nós, professores, tá? Que estaremos sempre de porta aberta para vocês, tá? No sentido onde a gente puder ajudar e até onde o nosso conhecimento vai, pode ter certeza que nós vamos ajudar vocês e também os colegas, tá? Eu, na minha época também, procurei várias vezes, enquanto eu estava em obra, cheguei a ligar para professores para me orientar em determinadas situações que eu estava, tá? Voltei à minha faculdade algumas vezes também para procurar os professores especialistas em cada área para me orientar, para me ajudar a resolver problemas que eu estava enfrentando na instalação. E colegas também. Pode ter certeza que se o colega consegue dar cola para vocês, por que não ligar para eles para ajudar um pouquinho? Né? Por que não? Brincadeira, mas ajuda de colegas formandos, que formaram junto com a gente, é extremamente importante. Liguei para colegas que já estavam com experiência, ou que trabalharam em algum outro ramo que não era minha ainda. Né? Vocês sabem que instalações elétricas têm várias coisas que nós podemos fazer. Né? Então, eu procurei colegas quando tinha alguma coisa que eu não estava em dúvida, enfim, tá bom? E outra coisa extremamente importante, geralmente, principalmente para pessoas ansiosas, geralmente a gente quer resolver a coisa na tentativa e erro, né? Vocês podem ter certeza que vocês vão minimizar muito tempo, vão otimizar o tempo de vocês no momento da obra, se vocês tentarem pegar o máximo de detalhe de um manual técnico de equipamento, tirar dúvida com suporte técnico de fabricantes. Eu fiz muito isso em obra também. Eu estava com um determinado equipamento, ligava para o suporte técnico e eles iam me orientando por telefone, né? Porque quer alguém que conhece mais do equipamento que nós estamos utilizando do que o suporte técnico do fabricante, né? Então, é outra base que eu utilizei aí, nesses dois exemplos, né, como experiência, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Bom, o próximo slide aqui seria o engenheiro na indústria, se tratando de instalações elétricas industriais, tá? O engenheiro na indústria. Então, basicamente, nós podemos, dentro da indústria, ser um colaborador ou um terceirizado, né? Um prestador terceirizado, eu digo um prestador de serviço, tá? Colaborador como contratado por determinadas empresas, por determinada empresa, né? E temos dois grandes ramos aí, podemos seguir a área de gestão empresarial, muito, muito, muito comum, engenheiros, tá? Atuando como administradores, em gestão empresarial, tá? E realmente essa é a carreira, o nome dos cargos, né? Você começa como analista, depois como um supervisor, depois se torna um gerente, um CEO, né? Um Chief Executive, não lembro o nome, Chief Executive, não sei o quê, não lembro. Mas, enfim, na parte de gestão empresarial, tá? E como engenheiro eletrotécnico, ou até mesmo eletrônico, ou qualquer outra área aí, de telecomunicações, enfim, as áreas comuns, basicamente, seria o projeto executivo, né? Fazer um projeto elétrico, predial ou industrial, executar determinado projeto, seria outro. Não necessariamente, pessoal, quem faz o projeto é a pessoa que executa, tá? Não necessariamente está ligado à mesma pessoa, quem projeta e quem
executa a instalação. Temos outra parte que também extremamente importante, depois que foi executada, depois que a instalação elétrica está operante, nós precisamos de fazer manutenção, tá? E geralmente, na maioria das vezes, quando se fala em manutenção, a gente pensa na manutenção corretiva, tá? Manutenção corretiva, qual que é a diferença? A manutenção corretiva é aquela manutenção que eu vou fazer para corrigir algum defeito. Ou seja, o defeito já aconteceu, o problema já aconteceu, todos os danos e todos os prejuízos referente a esse defeito já aconteceu. Então, foi feita uma manutenção, foi feita uma manutenção corretiva. Coisa que talvez não aconteceria se nós pudéssemos fazer uma manutenção preventiva. Tá? Manutenção preventiva é o quê? É você fazer a inspeção periódica de uma instalação elétrica. Um exemplo que eu posso dar é você monitorar a temperatura dentro de um painel elétrico, utilizando um termovisor. Sabemos que a corrente elétrica, ela geralmente começa a acusar um defeito por temperatura. Então, se você está monitorando a temperatura dentro de um painel elétrico, dentro das conexões, como faz a conexão entre um condutor e um disjuntor, você vai lá, faz o monitoramento da temperatura naquele ponto, você consegue prevenir, como o próprio nome já diz, algum defeito, evitando aí prejuízos ou a parada de uma linha industrial, enfim, né? Ou fazer algo mais invasivo, que seria uma manutenção corretiva, como o próprio nome já diz, estou corrigindo alguma coisa. O problema pode ter sido feito no momento do projeto, pode ter sido no momento da execução, pode ter sido por falta de manutenção preventiva. Então, acredito que esses 3 primeiros itens, acredito não, né, tenho certeza que se for trabalhado de uma forma bem criteriosa, a gente consegue minimizar as manutenções corretivas. Tá? Ainda acho um pouco estranho falar com a câmera, tá? Então, se alguém puder dar um ar da graça e falar alguma coisa para acrescentar ou alguma curiosidade, estou à disposição aqui. Enquanto isso, vou passar aqui o slide rapidamente e se ninguém fizer uma consideração aí, pode ser pelo chat também, viu, pessoal? Se alguém quiser mandar alguma coisa aí. O áudio está chegando bacana para todos? Bom, beleza. Essa primeira parte que eu quis falar para vocês são coisas que eu acredito que, obviamente, tudo eu peguei a partir de experiências pessoais e coisas que eu já observei aí em campo e até mesmo dentro da universidade, tá? Agora é o momento onde eu entro diretamente nos exemplos e nas experiências práticas que eu tive em campo, tá? Nos meus 4 anos aí, eu fiz aproximadamente, estava tentando contabilizar aqui, de 30 a 40 instalações, tá? Não cheguei a fazer projeto, fiz alguns projetos residenciais, sim, fiz alguns projetos residenciais, mas não contabilizei eles. Durante a minha experiência em campo, o que eu mais fiz foi instalação, tá? Principalmente em órgãos públicos. Fiz alguns em empresas privadas, em indústrias privadas, mas a grande maioria em órgãos públicos via licitação, tá? Eu, durante os meus anos em campo, eu comecei como colaborador de uma empresa, como funcionário, tá? Eu trabalhava numa empresa chamada Globocap, em Uberlândia, Minas Gerais. Essa empresa, ela era, não sei, eu digo era porque eu não sei se ela ainda está operando, né? Espero que sim, mas ela era voltada para a construção de painel industrial, tá?
construção, montagem de painel industrial e também fazendo correção de fator de potência. Então, tinha e principalmente em zona rural, tá? Principalmente em zona rural. Então, tinham lá seus técnicos, eletricistas, que viajavam o Brasil, e o nosso cliente principal na época eram os clientes da zona rural, tá? Onde clientes de zona rural precisam de fazer trabalho com irrigação, né, principalmente de plantações, e tem grandes motores aí da ordem de 200 cavalos, 250 cavalos, para fazer esse sistema de irrigação. E isso dá multa por reativo, não é o objetivo dessa palestra, entrar em detalhar ou até mesmo definir de forma detalhada, né, conceitos de tarifação, de fator de potência, enfim. Então, se tiver alguma dúvida aí, alguém quiser perguntar, por favor, sinta-se à vontade, pode abrir o microfone ou até mesmo mandar uma mensagem, como eu já disse, que eu tento fazer de forma rápida aqui, explicar aí algum conceito que talvez alguém não conheça, tá bom? Então, eu trabalhei numa empresa de correção de fator de potência e de montagem de painéis elétricos industrial, tá bom? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um painel montado, um painel bem feito montado, né? Existe, infelizmente, no nosso ramo de elétrica, existem muitos aventureiros, né? Então, um painel elétrico bem montado chega a dar gosto de ver, tá? Tem todo o manual descritivo do painel, todo o memorial de cálculo, tudo é uma gaveta, assim, uma gaveta lateral, tem o diagrama unifilar, o diagrama trifilar, coisas que talvez não, desculpa, coisas que eu cobro na minha disciplina e que, dependendo, não é muito valorizado, né? Mas, se tratando de painel elétrico, quando a gente vai analisar o diagrama unifilar e trifilar, é essencial para entender, né, todas as variáveis, os parâmetros daquele painel, tá bom? Mas, conforme eu disse, então, eu trabalhei junto nessa empresa, que a especialidade dela também era na correção de fator de potência, principalmente na zona rural, tá? Ela era uma montadora montadora dos painéis de correção de fator de potência, tá? Eu entrei lá como estagiário e quando eu fui contratado, na época, como estagiário, quando eu entrei lá como estagiário, na época foi para aprender a participar de licitações públicas pela empresa, porque estava tendo, conforme acredito que vocês já sabem, toda instalação grupo A, né, você entra numa tabela de tarifação diferenciada e você paga por excesso de reativo, de potência reativa. Isso não necessariamente se trata só de instalações industriais, tá? Qualquer pessoa que for dentro da categoria do grupo A, ela vai entrar nesse regime de tarifação e se tiver com fator de potência menor que 0,92 indutivo ou capacitivo, né, você paga uma multa por excesso de reativo. Então, os órgãos públicos, os grandes prédios, né, poderia dar como exemplo o Banco Central, que foi um que eu fiz serviço de correção de fator de potência, Serpro, no Rio Grande do Sul, fiz instalação de correção de fator de potência lá também, no Ministério da Fazenda, em São Paulo também, tá? Bom, entre outros exemplos aí que eu poderia citar para vocês. Então, eles são instalações do Grupo A que estavam pagando por excesso de reativo, e minha função no começo era apenas ganhar a licitação, né? Pegar o serviço. Era basicamente essa a minha função. Eu não tinha CREA na época, então eu não iria emitir a anotação de responsabilidade técnica, tinha outro engenheiro responsável por isso, e então peguei várias obras
E, à medida que eu fui criando confiança, nós fomos pegando outros tipos de serviços. E um deles é esse de onde eu fui fazer a troca de uma chave estrela-triângulo por uma chave eletrônica. Tá? Fiz a troca de uma chave estrela-triângulo por uma chave eletrônica. Então, como eu disse para vocês, nossos clientes, meus clientes na época eram 80%, 90%, poderia dizer, de zona rural. Tá? Clientes que trabalham no ramo de agropecuária e principalmente de plantio, né? Porque precisa dos grandes motores, das grandes bombas para irrigar as plantações. Então, na época, eu fui fazer esse serviço na zona rural de Paracatu. E antes de entrar propriamente dito no que foi feito, porque o que foi feito foi basicamente isso. Esse exemplo eu quero usar mais para pontuar alguns erros que eu fiz na época e já tentar minimizar os futuros engenheiros eletrotécnicos, tá? Então, na oportunidade, me ligaram para substituir essa chave estrela-triângulo por uma soft starter. Não sei se todos estão cientes, mas chaves de partida, o principal foco das chaves de partida é reduzir a corrente de partida. Né? Corrente de partida de motores é na ordem de 5 a 10 vezes o valor da corrente nominal. Então, se você for pegar um motor, por exemplo, de 200 cavalos, vai dar aproximadamente, aí, acredito, não de cabeça, mas próximo a 450 amperes. Motores de 250, próximo a 550 amperes, 500 amperes. Se você multiplicar isso por 10, vai passar na sua instalação, no momento da partida, correntes na ordem de 5 kA. Né? Isso gera queda de tensão nos circuitos que estão conectados próximos a ele e outros problemas aí que a gente poderia, que eu falo sobre eles na disciplina de instalações elétricas industriais. Mas enfim, então como vocês já sabem, basicamente não é interessante você fazer uma partida de um motor diretamente, exatamente por conta dessas correntes elevadas que os motores elétricos, devido a seus princípios construtivos, né, eles têm essas correntes elevadas, então nós precisamos minimizá-las. Tá? E uma das opções são as chaves estrelas-triângulo, tá bom? Onde nós alimentamos a bobina de um motor elétrico com a tensão reduzida. Tá? Nós reduzimos a tensão de alimentação em uma bobina, tá, para o momento da partida. Isso, consequentemente, reduz a corrente. Porém, algo muito importante, isso já faz parte de uma disciplina chamada acionamentos de máquinas elétricas, tá? Isso também reduz o conjugado de partida. Quando se trata de motores elétricos, nós temos que estar preocupado também com a parte mecânica, tá? Principalmente ali no momento inicial, porque vamos lembrar que motores elétricos são conversores de energia elétrica e energia mecânica. Tá? Então, conjugado já é um parâmetro da parte mecânica, né, do mundo mecânico do motor elétrico. Então, quando eu faço essa redução da tensão de alimentação em uma bobina, eu vou reduzir também a corrente elétrica. E, consequentemente, o conjugado de partida. Se você reduzir muito, o ideal a partir do motor seria começar ali de 0 volts e ir alimentando. E aumentando, até chegar numa tensão de alimentação nominal. Seria o ideal. Não teria corrente de partida. Porém, a pergunta que se deve fazer é o conjugado de partida, a partir de qual tensão que eu vou ter o conjugado suficiente para colocar determinado motor num movimento de rotação, para começar a acelerar a máquina. Tá? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Então, nós não podemos simplesmente, se tratando de motores, não podemos simplesmente preocupar com a parte elétrica. Temos que se preocupar com a parte mecânica também. Né? Quem faz isso que eu
mencionei com vocês, começa com a tensão que você vai parametrizar, é exatamente a chave de partida eletrônica, tá? Ela começa com um nível de tensão que você vai programar, tá? E em rampa, de maneira linear, ela vai aumentando a corrente até chegar na tensão nominal, tá? Outra coisa que você vai parametrizar dentro de uma soft starter mais compacta, mais simples, é o tempo de rampa, ou seja, a inclinação dessa curva, tá? Então, são parâmetros aí que nós temos que preocupar no momento de fazer a substituição da chave estrela-triângulo pela chave soft starter, tá? É saber qual que é a tensão que vai ser programada, capaz de colocar em movimento, né, a máquina, para até chegar lá, para ter um acréscimo linear da tensão, até chegar na tensão nominal, tá bom? Isso é o que a soft starter faz. Diferente de uma chave estrela-triângulo, tá? A chave estrela-triângulo, ela simplesmente tem 2 níveis de tensão. E a relação entre elas, os 2 níveis de tensão, é de raiz de 3. Né? Basicamente, eu vou reduzir a alimentação da bobina em raiz de 3. E depois, no momento que vai fazer a transição para o próximo esquema de ligação, para o esquema de ligação em triângulo, eu tenho também um pico de corrente. É reduzido? É, mas tem um pico de corrente também. Tá? Justificando o motivo da troca por uma chave eletrônica. Né? Podemos pensar aqui, ó, na tensão, no tempo, né? Então, o que nós vamos ter aqui? A tensão nominal, né? E a tensão nominal dividido por raiz de 3. Então, se tratando de uma chave estrela-triângulo, ela vai partir com a tensão na bobina dividido por raiz de 3, tá certo? E depois, com um tempo programado, um relé temporizado, isso faz a transição para a tensão nominal. Se nós fôssemos analisar o gráfico de corrente, isso gera um pico também. Não é igual ao pico na partida, mas gera um pico, né? Diferente da chave eletrônica, onde nós vamos programar a tensão de partida e ela, de forma linear, vai aumentando a tensão. Isso evita o pico de corrente. Certo? Então, um parâmetro importante que a gente deve se atentar é exatamente qual que é o valor de partida, né, o valor de tensão no momento da partida e também o tempo de duração dessa curva. Isso é programado, tá? Poderia ter sido mais inclinado aqui, ó. Isso vai depender, pessoal, do conjugado resistente da carga. O que é isso? Qual que é a força contrária que a carga está oferecendo ao eixo da máquina? Porque se você faz dependendo da curva de conjugado resistente da carga, se você faz uma partida muito lenta, você pode sobreaquecer os condutores. Tá bom? Que pode ser que ele esteja, na hora que a gente faz a análise da curva de corrente do motor com a curva de conjugado do motor com a curva de conjugado resistente da carga, né, pode ser que você está sobreaquecendo os condutores. Então, o tempo de rampa também é importante. Tá bom? Bom, então, nessa oportunidade, eu fui contratado, na verdade, para fazer essa substituição. Tá? Nossa, o tempo passa rápido, gente, é 10 para 5. Eu quero apresentar outro projeto que eu fiz primeiro, eu vou tentar agilizar aqui. Bom, então,
que eu fiz de errado? Meu primeiro problema, eu não fui fazer vistoria no local. Não fui. Liguei para o pessoal lá da fazenda, que era uma zona rural, e perguntei qual que é a potência, quais são os dados do motor. Ele me passou o seguinte, tensão, desculpa, a potência desse motor é de 200 CVs, né? De 200 CVs. E lembro muito claramente da pessoa que me atendeu falando o seguinte para mim. É um motor de 200 cavalos, mas você pode trazer uma chave soft start um pouquinho maior, porque esse motor aqui, ele puxa mais corrente. Bom, peraí, no meu entendimento não existe. Ele é de 200 cavalos, ele é de 200 cavalos. Se estiver puxando uma corrente acima disso aqui, alguma coisa errada está acontecendo. Na verdade, ele usou até um termo muito engraçado, que eu lembro, já fui até homenageado por outras turmas, porque eu cito isso nas minhas aulas, ele falou assim, esse motor é parrudo, você pode trazer uma chave maior, porque... Eu falei assim, gente, mas não existe isso. Tá? No máximo, seria multiplicar a potência pelo fator de serviço que os motores possuem. Né? Alguns motores podem ter fator de serviço de até 25%, ele pode trabalhar com 25% acima da sua capacidade nominal. Então, beleza. Então, eu vou tratar esse nome parrudo sendo um fator de serviço. Beleza? Dito e feito, foi dessa maneira. Rapidamente eu encontrei a corrente nominal do motor. Né? Eu não vou saber aqui de cabeça, é fácil aqui. Ó. Passando no slide aqui. Coisas que eu deveria ter me preocupado. Qual que é a marca e o modelo do motor? Aqui eu poderia pegar os dados de placa. Né? Como foi especificado esse circuito de alimentação, o circuito alimentador dele? Os disjuntores estão compatíveis? O condutor está compatível? Né? Qual que é o tempo de rampa que eu vou utilizar? Isso aqui, na verdade, fez parte do projeto. Né? Qual que é a tensão no momento da partida? Citei para vocês anteriormente. E um detalhe importante, qual que é a tensão de alimentação da placa eletrônica? Passei muito apurado com isso também. Tá? Porque o nível de tensão da placa eletrônica talvez não esteja compatível com o lugar que você está fazendo a instalação. Tá bom? Bom, só para ilustrar aqui no slide a complexidade, o motor elétrico tem muitos parâmetros. Está ali no slide, peguei isso direto do site da WEG. Tá? Então, para cada aplicação, para cada momento que você for avaliar, cada motor tem seus dados de placa, seus dados de catálogo. Então, é extremamente importante. Vai trabalhar com motor elétrico, descobre qual que é a marca. Descobre não, né? Faz o levantamento da marca e do modelo e vai pegar o catálogo dele. Tá? Bom, então, também foi tirado do manual como exemplo, obviamente eu não lembro com exatidão os dados do motor elétrico, não vou lembrar, tá? Então eu peguei um motor aleatório e o fator de potência no slide ali está de... Desculpa, o rendimento está de 96,2% a eficiência do motor e o fator de potência 0,9, tá? Vou fazer a conta aqui rapidinho. Então, um motor de 200 cavalos vai ter como corrente nominal, se tratando de no local lá em Minas, tá? Lá o nível de tensão é 220, 127. Então, a tensão nominal na bobina seria de 220. A bobina não, desculpa, a tensão nominal de alimentação, dando uma corrente próxima a 446 amperes. Tá? Então, no momento, fiz essa consideração de 1,25, levei uma chave soft starter superior a essa corrente nominal. Tá? Tá bom. Sim, a tensão nominal tensão de fornecimento, desculpa, não é comum para vocês aqui, mas está 220, 127. Tensão de linha 220 e tensão de fase 127. Tá?
Bom, beleza. Então, até aqui tudo bem na minha cabeça, né, na época, né? Tava tudo certo. Calculei a corrente, peguei uma chave maior, já está funcionando o motor parrudo com 200 CV, considerei 1,25 de fator de serviço. Para minha surpresa, cheguei lá, bom, montamos o painel no galpão, né? O painel ficou bem bonito, testamos com os motores que nós tínhamos lá, motores menores, mas testamos, estava tudo operante, né? Quando nós chegamos lá nessa fazenda, e ela era bem distante da cidade, tá? Bem distante, tipo assim, 1h30, 2 horas de carro, só de estrada de terra, né? Bom, quando nós chegamos lá, rapidamente o eletricista entrou, fez a substituição, fez a retirada, né, da chave estrela-triângulo, porque a gente tinha uma janela, um tempo que a gente tinha que fazer a troca, porque a partir de determinado momento precisava de irrigar a plantação. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eu tinha em mãos, responsabilidade financeira. Algum defeito meu poderia resultar aí em algo muito sério, tá? O fazendeiro ia ficar muito nervoso. Mas, enfim. Rapidamente fizendo a substituição da chave, eu tive a preocupação de não trocar as fases. Lembrando que se você inverter a fase de um motor elétrico, você inverte o sentido de rotação da máquina, né? Foi um dos cuidados que eu tive. Porém, no momento que fizemos a instalação, o disjuntor começou a desarmar. Funcionava um pouquinho, o disjuntor desarmava. Depois de muito apuro, a gente ligava, e você sabe que um disjuntor, depois que ele desarma com seu dispositivo térmico, então o disjuntor tem um dispositivo térmico, térmico e seu dispositivo magnético, né? O magnético é responsável por correntes elevadas em curto espaço de tempo, curto-circuito, e o dispositivo térmico que respeita uma curva de corrente por tempo, né? E, como o próprio nome já diz, ele vai acionar termicamente, a partir de um princípio básico de funcionamento de duas placas bimetálicas, uma placa bimetálica que tem coeficiente de dilatação distinto, mas enfim. Depois que esse motor desarma pelo seu dispositivo térmico, você não consegue armá-lo instantaneamente. Ele tem que esfriar, voltar à temperatura de operação para depois você conseguir ligar o disjuntor novamente. Aí é o momento do apuro. Testamos 3 vezes. A chave desligou. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Bom, era um disjuntor na época, obviamente eu não recordo números, mas era um disjuntor de 500 amperes. Eu vou contar para vocês aqui bem rapidamente, mas demorou para a gente diagnosticar esse problema, tá? E durante essas horas que eu estive lá, eu passei muito apurado. Por quê? Porque eu não fui no local da obra, tá? Então, tinha aqui os barramentos alimentando esse disjuntor de 500 amperes, tá? Esse disjuntor aqui alimentava a chave estrela-triângulo, e essa chave estrela-triângulo alimentava a bomba, ou motor elétrico. Tá? Motor elétrico, indução trifásico. Falei, gente, mas o motor está de 500, a gente até estava medindo a corrente lá, dando uma corrente superior. Né? Enfim, o problema. Tinha um banco de capacitor instalado embaixo do disjuntor. Qual que é a consequência disso? Bom, a partir do momento que você instala um banco de capacitor em uma instalação, aquele ponto se torna um nó, certo?
não vou fazer cálculo aqui não, mas a corrente nesse ponto aqui, ela vai ter um alívio de corrente, conforme as nossas bibliografias falam. Essa corrente aqui vai ser inferior, né, à corrente nominal do motor. A corrente nominal do motor não muda, mas do nó para cima, seguindo aqui essa ordem da louça aqui, a corrente vai ser reduzida. Vou chamar aqui de I do circuito nominal, I do circuito 1. Tá? Então, I1, devido à presença do banco de capacitores, é menor que N. Então, quem estava garantindo a operação da chave estrela-triângulo era exatamente esse banco de capacitor que estava gerando um alívio de corrente no disjuntor, ou seja, a corrente nominal aqui não era a corrente nominal de um motor de 200 cavalos, não era, tá? Depois, fazendo a medição no barramento, utilizando um alicate amperímetro, foi diagnosticado que o motor ali que estava... o motor para o qual eu estava fazendo o projeto era um motor de 250 cavalos. Ou seja, era um motor de 250 que foi feita a correção de fator de potência dele e, assim, um disjuntor de 500 amperes foi suficiente. Tá? Então, se a gente fizer o cálculo de uma corrente nominal de um motor de 250 cavalos, vai dar algo próximo aí a 550. Fiz mais cedo, acho que é 557, uma coisa assim, só para a gente ganhar tempo. Então, a corrente nominal do motor de 250 era de aproximadamente 550 amperes. Com a correção que foi feita para esse motor, esse disjuntor estava tranquilo, ele estava operando, sei lá, com a correção que foi feita, esse motor conseguia, o disjuntor enxergava tudo normal aqui. Tá? Ele não enxergou o motor como uma sobrecarga. Tá? Ou seja, a chave que eu projetei para 200 CVs deveria ser uma chave de 250. Então, um erro meu que foi feito por não ter ido no local. Tá? Por não ter ido no local da obra. Passei um dia apurado, porque eu tive que ir embora para a cidade. Chaves de partida, soft starters, principalmente nesse valor aqui, na cidade que eu estava não era comum de se encontrar. Por sorte, tinha uma grande fábrica lá, não era em Paracatu, tá? Eu tive que ir em outra cidade próxima, chamada Patos de Minas, para conseguir pegar a chave correta, né? A chave para 250 CVs. E quando eu voltei, chego outro problema. Eu não me atentei para a tensão de alimentação do circuito eletrônico. E não era compatível com a instalação em questão. Por sorte, aí começa a parte da gambiarra que deu certo. Por sorte, um transformador de geladeira, que é esse transformador grande de geladeira antiga. Eu coloquei isso dentro do painel, fizemos a fixação, né? E consegui alimentar a parte eletrônica da chave soft starter, né, que é a chave eletrônica aqui, compartilhada em rampa. Tá? Então tá aí, coloquei até no slide aí, ó. À esquerda é um exemplo de um painel chave estrela triângulo, tá? Um painel bem bonitinho aí, montado de forma, olhando aqui, de uma forma bem caprichosa, né? Coloquei um motor elétrico, para quem eu não sabia realmente os períodos dos alunos que estariam assistindo. Não sei se todo mundo já viu um motor elétrico, eu até coloquei no slide o motor, tá? E também um banco de capacitores, não sei se vocês já viram, é um banco de capacitor fixo, né? Ele tem uma contatora e ele vai entrar junto com o motor. Na hora que o motor entra em operação, o banco de capacitor também entra.
E do lado aí uma chave soft starter também para quem ainda não viu. Eu acredito que essa chave aqui não é própria para esse exemplo de 200 CVs e 250. Essa chave eu acho que ela só vai até 400 amperes. Tá? Mas não deu tempo, quando eu olhei aqui, não deu tempo de trocar. Bom, então essa foi a minha primeira experiência. De lá eu aprendi que fazer vistorias é extremamente importante. Né? Não é simplesmente ir no local da obra, não, tá? É você tentar pegar o máximo de dados possíveis para minimizar, otimizar o seu tempo. Se eu tivesse feito isso, eu tinha menos de 30 minutos, ou seja, num prazo de 1 hora, teria executado essa instalação, rapidamente. Tá? Passei 2 dias, que eu tive que ir numa cidade ao lado, enfim, por falta de vistoria no local. Tá? Estou aqui assumindo a culpa, mas não me recordo com detalhes se foi eu que não quis ir ou se foi meu chefe que quis economizar. Falou, não precisa de ir lá, é porque é longe, não lembro. Realmente, mas eu deveria, na função de engenheiro, que vou assinar a anotação de responsabilidade técnica daquela obra, eu deveria ter falado, eu só assino a ORT se eu for lá ver a obra. Se não for, não vou fazer, não vou executar. Enfim. Pegando um gancho com isso que eu falei agora, já tive colegas de vocês entrando em contato comigo que estava estagiando num hospital, se não me engano, Unimed, e geralmente quem está administrando a obra, inclusive da parte elétrica, geralmente é o pessoal da área civil. Tá? E ele me ligou reclamando, não estou dizendo, tá, que são todos os engenheiros civis, mas alguns não têm todos os cuidados necessários com a instalação elétrica. Tá? Mais uma vez, repetindo, não estou dizendo todos, mas alguns não se preocupam com a parte elétrica. E a parte elétrica que toca o fogo no lugar. Tá? Então, assim, ele me ligou várias vezes me pedindo orientações, ele estava fazendo um circuito alimentador para esses equipamentos de raio-x, os equipamentos pesados, tá? E eu estava orientando ele como administrar esse circuito alimentador, tá? E ele demonstrou para mim a dificuldade que ele estava tendo de convencer o responsável pela obra a fazer as coisas que eu estava orientando. Né? Não só o que eu estava orientando, coisas da parte de elétrica, né? Eu não estudei com detalhes a instalação que ele estava fazendo, mas, enfim. A outra dica, uma orientação que eu queria deixar para vocês é vocês têm que ser firmes no propósito, porque o que entra em jogo nesse momento é a anotação de responsabilidade técnica de vocês. Tá? Então, alguns gestores, algumas pessoas que não conhecem dos perigos de uma instalação elétrica vão tentar economizar. Economiza no condutor, economiza no disjuntor. Eu já vi disjuntores dimensionados de forma corretíssima pegando fogo, porque economizou. Comprou um disjuntor que não tem uma qualidade boa. Tá? Gente, você está colocando algo que vai fazer uma proteção numa instalação elétrica. Você não vai colocar um equipamento de qualidade ali? Vai colocar um disjuntor qualquer? Então, tem coisas que não vale a pena economizar. Tá? Bom, vou tentar ser mais breve aqui. Outro exemplo de obra que eu tive foi a instalação de um controlador automático de demanda. Isso já foi na cidade de Belo Horizonte. Fiz isso no Banco Central, tá, de Minas. E o serviço a ser executado, basicamente, a instalação de um controlador automático de demanda. Queria fazer o comando de 2 chiller, tá? 2 chiller que estava dentro do sistema de ar-condicionado central. 2 chiller muito grande, pensa para alimentar um prédio daquele tamanho, não me recordo o número de andares, mas um prédio grande, tá? Então eram 2 chillers com potência grande, tá? E que provavelmente, pelo serviço, eles estavam excedendo a demanda contratada. Então, rapidamente aqui, só para a gente contextualizar, demanda contratada
é aquela demanda que os consumidores de grupo A vão pedir para a concessionária, ou vão pedir liberação para a concessionária, para aquele pacote, será que você pode dizer assim, para aquela quantidade de potência. Por exemplo, Energisa, essa instalação minha aqui vai usar 200 kVA. Então, a Energisa, que tem todos os dados das redes de transmissão e distribuição, vai fazer uma análise se naquele local pode ter uma demanda de potência de 200 kVA. Certo? A Energisa faz toda essa análise junto à rede de transmissão, distribuição, se naquele local pode ser fornecido 200 kVA. Nós avisamos para a Energisa, você faz esqueci o nome. Bom, você faz a solicitação daquela demanda, do contrato daquela demanda que você necessita para a sua instalação, e ela vai falar se você pode instalar ou não, ou se vai ser feita uma reforma na estrutura para suportar aquela potência solicitada. Tá? Então, se tratando desse tipo de instalação de um controlador automático de demanda, imagino que foi basicamente isso. Eles estavam pagando multa por ultrapassagem. O que é multa por ultrapassagem? Eu contratei uma demanda e estou consumindo, que seja em determinados momentos do dia, estou consumindo mais do que eu contratei. Então, justificando essa multa é exatamente isso. Talvez a rede não tenha capacidade para suportar aquela demanda que você está ultrapassando. Talvez a rede esteja trabalhando no limite. Não sei. Enfim, justificando aí o motivo dessa multa. Tá? Bom, como esses equipamentos chiller, dentro dessa instalação em particular, as cargas que solicitavam maior potência da instalação, eles me procuraram, foi via licitação, tá? Para fazer o controle automático dessa demanda. Ou seja, toda vez que ultrapassasse a demanda contratada, era para reduzir a potência que esses chillers estavam consumindo da rede. Tá? Esse era o serviço, ou as características do serviço. Por exemplo, e a forma com que a placa eletrônica do chiller entendia esse comando era seguindo a seguinte lógica. E aqui entra já a parte que eu me orgulho de um engenheiro recém-formado. Tá? Isso aqui eu entendi como algo até complexo e eu consegui executar. Tá? Com todas as dificuldades, com toda a inexperiência que eu tinha na época, mas eu consegui resolver isso como? Fui em busca de professores para me ajudarem, li várias vezes o manual técnico de todos os equipamentos e também procurei ajuda junto ao suporte técnico de cada equipamento desse. Vocês vão entender o motivo. Eu tive que fazer 4 placas, 4 circuitos digitais interagir entre si. Tá? Isso tinha entrada analógica, né, entrada digital. Então, assim, passei por muito perrengue lá também. E nessa ocasião, mais uma vez, levantando a importância de você ter um eletricista de confiança junto com você, além que eu era um recém-formado, com pouca experiência, o eletricista que foi comigo não era um eletricista bom. Tá? Não vou dizer bom não, vou corrigir a palavra. Não era um eletricista com experiência suficiente para aquela instalação. Ele mesmo nunca tinha feito. Tá? Então estavam ali 2 pessoas sem experiência para executar uma obra relativamente complexa. Tá bom? Então foi o seguinte, voltando à placa do chiller, ele entendia o comando para reduzir o consumo de potência da seguinte maneira. Era a partir de uma linha, né? Então, se chegasse 10 volts, na placa digital, ele
entende que ele deveria desligar, ou seja, 0% de consumo. Não iria consumir naquele momento. Se ele tivesse com, ou ao contrário, não lembro, tá? Vamos mudar aqui. Se ele tivesse com 10 volts, ele poderia estar consumindo 100%. Isso muda pouco, tá? Na lógica do que eu quero dizer. Se tivesse com 8 volts, seria reduzido a potência nominal em 80%. Se tivesse com 3 volts, desculpa, tinha mais um aqui com 5, tá? Com 5 volts, era para reduzir a potência de consumo do chiller em 50%. Com 3 volts, era para reduzir em 30%. Tá? Era essa, e seguindo essa linha aqui, obviamente, se chegasse outros valores de tensão, ele relacionava com a porcentagem que ele iria aplicar à sua potência nominal. Tá bom? Por exemplo, se fosse um chiller de 100 kVA, tá? Com 30%, era para ele consumir 30 kVA. Outra coisa interessante que era para ser feito, como que foi feito, né? Como eram 2 chillers, nunca era para um chegar em 30% e outro trabalhar com potência nominal. Era para trabalhar, vamos dizer, em escada. Quando esse tivesse 80%, esse aqui iria se manter em 100%. Se a demanda continuasse acima da demanda contratada, o próximo a reduzir a potência seria esse, de tal maneira que os dois iriam trabalhar em 80%. Continua acima da demanda contratada, esse iria reduzir para 50%. E assim por diante. 30, 30, tá? E assim por diante. Então, esse foi o primeiro desafio, não vou dizer desafio, mas encontrar um equipamento que na saída iria me proporcionar essa lógica entre 0 a 10 volts. Lembrando que naquele momento eu tinha esquecido que existia eletrônica digital. Há muito tempo, não vou dizer muito tempo, há um ano, 2 anos, trabalhando só com a parte eletrotécnica, eu não estava muito preocupado com a parte digital. Então, era um conteúdo que não estava ali de prontidão na minha cabeça. Lembrava que existia. Isso facilitou minha vida, tá? Inclusive, foi um dos meus colegas professores de eletrônica digital que eu procurei na época. Tá. A solução que eu encontrei. Então, no próximo slide, vocês podem observar os 4 equipamentos que iriam conversar entre si, que iriam se interagir, ou seriam ligados um no outro. Então, o primeiro era um medidor da concessionária. Obviamente, ele tem uma saída óptica, acredito que é óptica, né? Ela tem uma saída na qual o controlador de demanda, e o controlador que eu usei na época é esse mesmo, tá? Não sei se é esse modelo, mas é do fabricante IMS, tá? Uma fábrica do Brasil aqui, lá do Sul. Tá? Então, que era o controlador, ele recebia esse sinal do medidor, tá? E o que um controlador digital faz? Ele nada mais é do que relés que vão ligar e desligar cargas automaticamente. Então, por exemplo, se eu ligo isso aqui no motor elétrico, né, e ultrapassa a demanda contratada, porque você informa esse dispositivo de tudo, a demanda contratada, não necessariamente a contratada, mas a demanda que ele vai entender que tudo, se tiver um consumo superior àquilo, ele vai desligar. Eu vou colocar a demanda contratada aqui como exemplo, tá? Mas não necessariamente precisa ser a demanda contratada.
Mas como ela é a demanda de interesse, tá? Tudo que passar isso aqui, esse controlador vai desligar o boa carga. Tá? O tempo passa voando. Demanda contratada. Outra informação que eu devo colocar aqui é a potência dos equipamentos que estão ligados em cada relé desse. Tá? Sei lá, nesse relé 1, na saída 1, tem um motor elétrico de 30 kVA. Tá? Ou seja, passou a demanda contratada, ele desliga uma dessas cargas. Tá? Começou o meu problema aqui, o meu desafio, porque esse equipamento que foi comprado, e não foi comprado por mim, eu simplesmente chegou com ele na minha mão e falou, resolve o problema, tá? Esse controlador, ele tinha, desculpa, tinha que eu fiz no passado, mas ele tem 6 saídas. E estudando o manual do equipamento, ele seguia uma tal de lógica fuzzy que eu não fazia e não faço a menor ideia do que é isso. Não faço, inclusive. Eu sei que é uma lógica que ele não tem. Vamos supor que você programe todas as chaves com a mesma potência, ele não tem uma ordem que ele vai ligar ou desligar. Ele vai escolher, de acordo com essa lógica fuzzy, ele vai escolher aleatoriamente, tá, uma dessas chaves. E, olha, se elas forem parametrizadas com a mesma potência, tá bom? Porque se for com potências distintas, obviamente ele faz a leitura da chave que é necessária desligar. Tá? Mas sendo elas todas de mesma potência, essa lógica fuzzy que esse controlador utiliza, ele não segue uma ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então vamos lá, eu estou com 6 saídas analógicas, essas saídas aqui, tá? Porque elas vão soltar a saída desse caso aqui é uma saída analógica, mas eu alimentei essa placa aqui, né, com 220 volts, e aqui ele mantinha também, ele ligava o equipamento aqui com essa, vocês vão entender o motivo de a diferença de saída analógica e digital, e foi mais um problema que eu tive, tá? Bom, esse controlador aqui, ele iria iria comunicar com um CLP que nós utilizamos na época, um CLP mais simples, da Siemens, chamado Logo. Bom, poderia ter sido ligado isso aqui direto, né? Mas aqui não sai 0,10 volts. Como eu estou precisando, né? Só para a gente não perder o nosso objetivo final, que é exatamente fornecer aí 3, 5, 8 e 10 volts para a placa do Schiller, né? Só que nós não perdemos o foco do objetivo. Então, isso aqui não me serve, tá? Porque se você se fosse medir a tensão com um desses relés fechados, entre esse ponto e o neutro, daria tensão de alimentação. Entendeu? Bom, então não atende esse intervalo de tensão contínua. Outro detalhe importante, que a placa do Schiller estava esperando como entrada. Tá bom? Aqui saía uma entrada, sai uma entrada em corrente alternada, em tensão alternada. Tá, então nós compramos um CLP para fazer essa conversão. Para a gente conseguir também, inclusive, programar dentro da logo essa lógica. Tá? Essa logo aqui tinha 6 entradas. Então eu peguei as 6 saídas analógicas e conectei a entrada das 6 entradas
analógicas também tem essa diferença, tá? Entrada analógica e entrada digital. As 6 entradas analógicas que essa lobo Siemens tinha. E ela também, agora, porém, a saída do CLP básico também eram 6 ou 4 saídas, mas, se eu não me engano, eram saídas que tinham como resultado tensões alternadas. Não me recordo muito bem do que foi. Mas eu sei que foi necessário comprar um módulo expansivo que transformava a saída da logo com o módulo expansivo aqui, ela tinha duas saídas, tá? Não me recordo muito bem, mas queria atender a minha demanda de 0 a 10 volts. Cada uma dessas saídas aqui iria fornecer tensão contínua à placa dos chillers, que iria variar do intervalo de 0 a 10 volts. Agora é a parte que nós vamos pensar assim, como que eu vou agora programar isso daqui para entender que as tensões que eu quero são 2 volts ou 3 volts, 5, 8 e 10. E que esses dois, jamais esse que funcione com 10 e esse com 0. Entrou a parte agora de eletrônica digital. Tá? Eu estou finalizando aqui, estou vendo que o meu tempo está acabando. Entra a parte de eletrônica digital e, não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar que vocês estão estudando e bem mais recente, né? Eu aqui agora vou fazer um esforço aqui para tentar não fazer nada errado, mas o tal do mapa de... Espero escrever certo esse nome. Carnot, não sei nem se é assim. Opa. Mapa de Carnot. Carnot, não sei nem se é assim que escreve não, mas... qualquer coisa está desculpado, né? Bom. O que esse mapa de Carnot faz? Basicamente, para o que eu usei ele na época? Eu desenhei todas as possibilidades de saídas do controlador, tá? E fiz as respostas que eu queria. Fiz todas as possibilidades de fechamento e abertura das chaves do controlador digital de acordo com as respostas que eu queria. O que foi feito? Eu peguei todas as chaves do controlador digital, tá? Do controlador de demanda, e parametrizei nesse controlador a mesma potência para cada chave. Sei lá, 20 kW, 20 kW, 20 kW, 20 kW. Ou seja, se eu parametrizei uma demanda de 250 kW, se em um determinado instante o controlador fizesse a leitura de 210 kW, ele iria desligar uma dessas chaves, certo? Se ele desliga 20 kW, a demanda que está em 210 iria cair para 190, está abaixo da demanda contratada. Voltando àquela questão da lógica fuzzy, eu não sabia qual delas ele iria desligar primeiro. Então eu teria que avaliar como se todas elas teriam possibilidade de estar aberto ou fechado. Para isso eu recorri ao mapa de Carnot, porque eu precisava de um circuito digital para alimentar o software da logo, para que ela fizesse com que aquela placa expansiva funcionasse da forma que eu queria, fornecendo tensões de 2 volts, 5 volts, 8 volts ou 10 volts. Tá? Então, basicamente,
eu estabeleci o seguinte. Agora nós estamos no mundo digital, né? Então, se 0 volts, para mim, o zero não entra, né? Desculpa. E 10 volts sendo carga nominal, tá? Então, 10 volts representa 100% da carga. Então, eu não quero que atue aqui. 0, 0. 8 volts, eu quero alimentar com 80%. Então, o meu circuito digital vai entender de forma binária que 0 e 1 é para alimentar com 8 volts a placa do chiller, assim sendo, ele vai absorver apenas 80% da sua potência nominal. 5 volts, 1 e 0, e 2 volts representa 1 e 1. Tá? Isso daqui da chave S1 da saída da placa expansiva, né? Lembrando que são duas placas, 2 chillers. Tá? E a mesma lógica para o S2. 1, 1 e 0, 0 e 1, 0, 0. Tá? Beleza. E feito isso, depois que eu defini o resultado, o que cada um dessas lógicas representam no meu mundo analógico, né? 2 volts no mundo analógico, lá no mundo digital é dado por 1. Enfim. E agora, relacionando isso com as saídas do controlador de demanda, lembrando que são 6 saídas que eu parametrizei com a mesma potência, tá? Então, se uma daquelas chaves desligar, eu vou entender que está tendo uma demanda de ultrapassagem, né? Então, se qualquer uma dessas, 1, 2, 3, 4, 5, se qualquer uma dessas saídas estiver acionado, eu preciso que a chave S1 caia para 80%. E que a chave S2 se mantenha com 100%, porque eu só ultrapassei só um pouco da demanda. Tá? Qualquer uma dessas que desligasse, a resposta seria sempre a mesma. Agora, outra chave desligou. Não importa a ordem. Outra chave desligou. Quer dizer que a demanda continuou acima da contratada. Então agora eu preciso que as duas estejam em 8 volts. Para qualquer uma que você desligar, desde que estejam duas delas desligadas, o resultado vai ser 8 volts para as duas respostas. Tá? E assim por diante. Vamos desligar só mais uma aqui. Então, desligou 3, independente da ordem. Agora, eu preciso que tenha 5 volts em uma e vai manter 8 volts na outra. E isso eu fui fazendo para todas as possibilidades. Até chegar aqui, por exemplo, no momento em que eu tinha que ter como resposta todas elas desligadas. Jogava de tal maneira que chegava 2 volts na placa do chiller, ele entendia que eu deveria trabalhar com 20%. Repetindo o exemplo, supondo que seja um chiller de 100 kVA, com 20% eu trabalharia com a carga de 20 kVA. Tá? Para finalizar aqui, o maior problema que eu tive foi, mais uma vez, eu liguei e as coisas não funcionaram. Por mais que eu tive todo o critério, fiz a visita no local, mas eu não estava com experiência nesse ramo digital. Cheguei em casa, aí liguei para suporte técnico, fui embora de Belo Horizonte, falei, não consigo fazer isso aqui funcionar. Não consigo, desisti. Eu estava lá, sei lá, uma semana, 10 dias, e não consigo fazer isso aqui funcionar.
E por incrível que pareça, na estrada, voltando para casa, eu tive a ideia. Falei, gente, circuito digital tem um limite de distância. Nós quando estamos fazendo um projeto, nós não avaliamos a distância do condutor. Quando eu fui ler o manual novamente do equipamento, a distância da placa de som do chiller para a saída digital, do CLP, não poderia ultrapassar 10 metros. E eu estava controlando no andar de cima, porque o relógio de medição do prédio estava no andar térreo, ou numa garagem, que seja, e o chiller estava no andar de cima, ou vice-versa. Então, o que eu tive que fazer? Deslocar a logo para próximo da placa de som, para próximo da placa do chiller. Tá? Então, assim, isso aqui justificando mais uma vez a inexperiência, né? Foi muito difícil. E uma coisa que eu não me orgulho, de ter conseguido fazer funcionar, né? Que foi literalmente um problema que caiu no meu colo, assim, resolve, tá? Esse é com você, não faço a menor ideia como que faz. Mas uma parte que eu fiquei um pouco chateado foi com o acabamento que o eletricista fez na época. Vocês viram tanto de fios e conectores que tinham, né? Então ficou parecendo emaranhado dentro do quadro elétrico do controlador de demanda e do controlador lógico programável. Tá? Então, pessoal, tá aqui, voltando aos slides aí, já estou encerrando, tá? Esse primeiro equipamento aí, peguei aleatório na internet, só para exemplificar um medidor, tá? Digital. Não sei se esse aqui é digital, não. Mas, enfim, o medidor, para conseguir se conectar a um controlador de demanda, ele deve ter uma saída apropriada, tá? Esse IMS é o controlador de demanda, onde você vai parametrizar a demanda que você quer controlar, o nível de potência que você quer comandar e as 6 chaves, ou seja, os equipamentos que serão desligados. Então, você coloca a potência de cada equipamento em cada chavinha. Ao lado aí, esse aqui é um controlador lógico programável da Siemens, extremamente interessante, foi fácil para mim aprender, no sentido assim, foi só abrir o controlador lógico programável, geralmente tem um negócio chamado linguagem ladder, tá? Uma linguagem que eu não conheço, linguagem ladder. Então, ele disponibiliza um software que você coloca o circuito digital nele. Então, depois que você coloca o circuito digital dentro dele, ele mesmo já converte aquilo num circuito ladder. Tá? Então, foi para esse circuito digital que eu usei o mapa de Carnot, para transformar aquela lógica em um circuito digital e alimentar a plaquinha também com a saída USB, tá? Alimentei a plaquinha com o circuito digital, tá? E esse circuito digital, consequentemente, comunicando com a placa de som do chiller, tá? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu queria passar para vocês algumas experiências que eu tive em campo, tá? Coisas que eu faria diferente, coisas que eu mergulhei e chamar atenção para vocês aí para aqueles pontos iniciais que eu falei, tá? Que geralmente é comum de se acontecer. Então, agora abro a palavra para vocês. Quem tiver aí. Obrigada, professor Alexandre. Obrigado, Zé. Muito obrigada. Então, percebo que realmente esse tipo de experiência, quando a gente consegue... Deixa eu ligar a câmera que fica feio. Esse tipo de experiência, essas coisas que a gente passa em campo, você não vai encontrar em nenhum livro, né? Por isso dá a grande importância de participar desses eventos, de prestar atenção, que nem sempre a história que o professor conta na aula, não sei o quê, é irrelevante. É algo que a gente passou, que a gente enfrentou, que teve dificuldade, e não quer que vocês passem igual, já avisa. Né, são de não ter ido na obra. Eu também, já aconteceu, assim que eu cheguei na usina, eles pagavam 20, 30 mil lá de multa de uso de excesso de reativo. E eu questionei o que era aquilo, recém-formada também, novinha. Mas por que vocês estão pagando multa aqui? Multa não faz parte da conta, a gente sempre pagou.
né? Então, era 20, 30 mil, era uma conta baixa na época, era conta de 500, 1.000. Digo baixa porque nos 2 anos seguintes pulou para 1 milhão por mês a conta de energia, porque eles realmente expandiram o parque. Então, por dia não, 1 milhão por mês, né? Então, pensa que, inclusive, para montar orçamento, você tem que prever todo o aumento de carga nos próximos anos para fazer os contratos de demanda, porque é um grande cliente, não é uma coisa assim de amanhã eu mudo, né? Não pode, tem que ter uma antecedência, porque a distribuidora tem que se programar para isso, para ter essa demanda para te oferecer. Então, essas experiências que você divulga, né, você divide, é extremamente importante. É muito interessante que vocês, alunos, também aproveitem isso, porque vão chegar lá já com um passo a mais, com a possibilidade de um erro a menos, digamos assim, do que qualquer outro candidato que não tenha sido nossos alunos aqui no UFT. Certo? Pronto. Não é mesmo? Então, tem também a coisa que a gente sempre ouvindo, vocês até me ajudam, é a questão de alguns... O pessoal sempre reclama de falta de prática. Né? Eu não tenho prática nos laboratórios, tá? Não sei o quê. Pensa, como é que eu iria antecipar esses problemas que eu citei numa prática de laboratório? Porque a gente não tem como prever. Instalação elétrica industrial, cada momento ali é uma bagagem de conhecimentos que você vai adquirindo e situações que você vai passando para cada vez que você for fazer um novo projeto, você consegue minimizar e antecipar esses problemas. Né? Então, assim, existe essa dificuldade de cercar tudo. Eu sempre falo nos primeiros dias de aula que eu falo, eu não estou aqui para ensinar caminhos e verdades. Eu vou ensinar para vocês teoria e caminhos que vocês vários caminhos que vocês podem seguir para chegar no mesmo resultado. E mesmo assim, não vou conseguir ensinar todos eles. Né? Sim, mesmo se você ficasse 30 anos na faculdade, você nunca poderia prever tudo isso. Mesmo que as aulas práticas durassem os 5 primeiros anos, se os outros 15 fosse teórico, você não veria tudo. Porque sempre tem alguma coisa que acontece que não é previsto. E outra coisa, nós na sala de aula vemos todo um circuito lindo e maravilhoso, né? Ele é simétrico, equilibrado, né? Tudo desenhou no quadro. Desenhamos no quadro, não tem nada, nenhum harmônico, não tem nada, e nunca é assim. Então, são coisas que somente na prática mesmo você vai aprender. E não tenham medo de ir para campo por conta disso, por se sentirem despreparados. Eu posso garantir e assinar que todos vocês estão preparados para, quando necessário, correr atrás daquele diferencial, daquele pouquinho, daquela coisinha que falta para conseguir. Então, vocês aqui veem o básico e vão construir, vão ter capacidade depois de construir o que for necessário para se darem bem no mercado de trabalho. Bom, perguntas. O tempo já está avançado, a gente pode responder uma minha. Pessoal, hoje está mais tranquilo. A Juliana e a Thaís são alunos do 2º semestre. Piorou a cabeça de vocês ou melhorou de ver que vai dar certo no final? Não consegue ligar, tudo bem. Vamos ver os presentes aqui. Dá uma olhada, se tem aluno aí de industriais. José Haroldo está fazendo aula comigo agora. Vai aprender aí um pouquinho dessas puxas que eu passei na vida. Suelen, João César também fez. O João César, ele fugiu da minha monitoria. Muito... Não, viu? Tá o Ítalo aqui. O Everton, Bruno, Bianca. Pode ser. Eu acho que a maioria aqui já fez aí industriais. Já, Bianca. O Everton, que é o O Everton é professor, você viu que beleza? Bianca, quando você estava no shopping lá, teve um desses perrengues também que a resposta não está em livros? Deixa eu ativar. Voltou? Estão me escutando? Sim, me deparei sim com muitas coisas, né? O shopping é um ambiente muito amplo, né? Eu posso dizer que o shopping é como se fosse uma mini cidade, né? Então, dentro do shopping, eu lidava com a parte tinha 2 subestações, também tive que me reinventar também com relação a muitas coisas
da área de civil, né, entre aspas, porque lá dentro também tinha tratamento de água, essas coisas, e eu era a responsável por toda essa parte de manutenção. Então, assim, como recém-formada, eu tive, né, que ter esse aprendizado todo. Também entrei quando estava implantando como chama? A questão de ligar a iluminação, todo esse tipo de coisa de forma automática também. Então, foi um desafio para mim acompanhar tudo isso aí. Realmente, gostei bastante da palestra, viu, Alexandre? Foi muito bom. Obrigada pelos testemunhos, né? Para a gente ver que não está sozinho. Não, todos nós vamos passar por isso um dia, se for para campo. Não tem jeito. É verdade. Com certeza. E eu queria até dar uma sugestão. Sim? Eu queria até dar uma sugestão para você, Bianca, para a Gisele, de um futuro nesse mundo webinar. E, se eu não me engano, algumas colegas minhas eu lembro delas relatando a dificuldade da engenheira mulher a tomar a frente de uma equipe, principalmente como recém-formada. Vocês acabam que têm que se impor um pouco mais para conseguir adquirir um respeito maior do pessoal. Posso estar enganado, mas eu já lembro de ter relatos dessa maneira. Não, é verdade. Interessante. É verdade, sim, com certeza, é muita verdade. E eu também, né, que tenho 1,50 m, né, uma pessoa pequena, desse jeito aí que é mais difícil. E eu no chão de fábrica também, a única mulher lá no meio, pensa. Eu lembro de já ouvir esses relatos também. Mas eu posso convidar, tem um ramo do I3E, que é o Women in Power. Anualmente, elas fazem um evento sobre isso. E até o ano passado eu participei com elas, e o ano retrasado acho que também participei, o anterior. A gente pode convidá-las também para fazer alguma coisa, uma roda de conversa de Women in Power, coisa assim, né, do ramo do I3E. Seria bem legal. Aí você mesmo, muito interessante. Colegas aí, Alexandre. Beleza. Assim, uma sugestão, né, acredito que seria interessante para as nossas alunas engenheiras já se prepararem para o que elas vão enfrentar aí, caso na parte de gestão de equipe. Acho que é mais na parte de gestão de equipe mesmo, né? Que acaba tendo algumas particularidades que no meu caso, eu não vivenciei, mas já ouvi colegas de trabalho falando comigo sobre isso. Com certeza. Muito obrigada, então, por ter ajudado. Todos os ouvintes, a última dica que eu deixaria é, pessoal, humildade sempre, viu? Não é que você sabe mais que alguém ou menos, que você deve menosprezar, seja lá quem for, entendeu? Use da sua sabedoria, do seu conhecimento, sempre em busca de adquirir mais ou até mesmo de conseguir passar para a pessoa isso de forma tranquila, né? Jamais usar isso como superioridade, isso é muito feio. Né? Com certeza. Muito E obrigada. essa última dica. E parece ter uma pergunta aqui. Tenho aí. Ítalo, parabéns. É o Ítalo, parabenizando. Muito obrigado. Então, obrigada. Perguntas, alguma coisa, algum comentário que alguém mais queira fazer? Então, pela hora aí, obrigada, Alexandre, mais uma vez, sempre está solícito, sempre ajuda quando a gente pede, né? Sempre está presente, quando é pedido, obrigada mesmo. Obrigado a você. Às 7 horas, então, a gente volta com a palestra. Vamos junto aí. E, ó, Fundamentos de Acústica, todo mundo, né? Verdade, já faz a propaganda. Quais os dias do seu curso, Alexandre? Fundamentos de Acústica, já é essa semana? De Acústica, terças e quintas. Sim, eu dei a primeira aula na terça, né? E amanhã tem... Então, tá lá rodando, pessoal. Entra lá, então, na plataforma e inscreve no curso lá de acústica também do professor Alexandre. E hoje à noite, às 7 horas, o Jonas, que é ex-aluno nosso, vai falar sobre os desafios e as oportunidades da pós. Tá? Obrigada.